Queridos, que privilégio vir lá de Minas Gerais para estar aqui com os irmãos. Eu agradeço muito os irmãos do conselho, ao pastor Lucas pela confiança. Agradeço também ao meu amigo Murilo, que é quem me recebe aqui. É um amigo que a União de Mocidade Presbiteriana me deu e nós temos o prazer de caminhar juntos nessa jornada enquanto o Senhor nos mantém aqui nesta terra. Queridos, trago um abraço da cidade de Belo Horizonte. Indo a BH, entre em contato, vá cultuar conosco, mas também da igreja que me enviou. Eu sou do interior de Minas, a igreja que me enviou é a Igreja Presbiteriana de Espera Feliz, terra dos cafés, lá no interior. E eu trago um abraço também da nossa igreja e do nosso conselho. Vamos passar a palavra do Senhor. Eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo o relato de Lucas, no capítulo 2. Evangelho segundo o relato do evangelista Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 22. Lucas 2, 22. Queridos, mesmo assentados, mas com o coração reverente, sabendo que o que será lido agora é a santa, inerrante, inspirada palavra do Senhor, escute com fé e com atenção o que diz este livro. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados com o que dele se dizia. Simeão abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, quanto para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Até aí, vamos orar mais uma vez ao Senhor, pedir para que Ele nos dê a iluminação do Santo Espírito. Obrigado, Senhor, por este relato inspirado do teu povo, preservado até nós, meu Pai, e escrito por meio do nosso irmão, o evangelista Lucas. Te louvamos, meu Pai, porque, graças à Tua providência, esse texto chega a nós e hoje é apto para instruir, exortar e consolar o coração do Teu povo. Eu te peço, meu Pai, que o Teu Espírito fale conosco nessa noite, que o Senhor me use e também, meu Pai, toma cativas as mentes e corações dos meus irmãos para aprenderem segundo a Tua lei. No nome de Jesus oramos. Amém. Quando nós estaremos prontos para a morte? Parece uma maneira mórbida, um tanto pessimista de começar um sermão, mas isso não é invenção minha. O autor a Eclesiastes, ele vai nos dizer que é muito melhor nós irmos à casa onde há luto do que à casa onde há festa. Justamente porque nós precisamos refletir sobre a brevidade da vida, sobre a fugacidade dos nossos dias aqui, algo que a nossa cultura insiste em negar. E quando você diria que está pronto para se despedir? Talvez quando você cumprir todas as suas metas? Talvez essas metas envolvam ganhar o 1º milhão ou o 2º. Talvez seja quando você passar naquele grande concurso e conquistar o cargo dos sonhos. Quem sabe você siga aquele velho ditado, já ouviu? Eu preciso plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Talvez você considere que fechou a carreira quando, enfim, o seu nome puder ser lembrado, ser louvado daqui a 50, 100 anos e várias gerações para frente. Não é raro nós ouvirmos pessoas dizerem assim: olha, antes de morrer eu quero, sei lá,
pular de paraquedas, fazer aquela viagem. Existem até livros sobre o assunto, não sei se você já viu, 1000 filmes para ver antes de morrer, 1000 bebidas para experimentar, 1000 comidas para apreciar, a lista é enorme. E fato é, irmãos, que este é um assunto que quer vocês queiram, quer eu queira ou não, uma hora baterá à nossa porta. Só que todos esses exemplos que eu dei nos mostram que nós, que a humanidade, conscientemente ou não, sabe que nós precisamos nos preparar e cumprir algumas coisas nessa terra antes de nos despedir. Um escritor chamado Os Guinness tem um livro cujo nome é O Chamado, e esse livro conta logo na sua introdução a história de um grande saxofonista chamado John Coltrane. Para quem gosta de jazz, ele tocou junto com Miles Davis. Coltrane ele quase morre de overdose aos 50 anos de idade, e quando ele se recupera, ele coloca a sua fé no Senhor e anuncia ao mundo a transformação que o alcançou. Algumas de suas melhores canções foram escritas, foram compostas justamente depois desse período de conversão, principalmente uma chamada Amor Supremo. Então, depois de uma apresentação extraordinária de Amor Supremo, Coltrane, ele desce do palco, ele se coloca de joelhos ao lado do saxofone e ele diz com toda humildade: Nunc dimittis. Nunc dimittis. E são essas as palavras que abrem o Cântico de Simeão que nós acabamos de ler. Coltrane estava citando este texto, e essas palavras querem dizer justamente: Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Aquele compositor, ele acreditava que jamais tocaria uma peça musical outra vez com tamanha perfeição. Ele acreditava que se sua vida toda tivesse sido vivida para aqueles 32 minutos apaixonados de louvor e oração em forma de jazz, tudo teria valido a pena. Ele estava finalmente pronto para ser levado pelo Senhor. Hoje eu quero trabalhar com vocês justamente o que a gente precisa para dizer aqui e agora: Nunc dimittis. Estou pronto. É por isso que, a partir do Evangelho de Lucas, nós veremos, irmãos, em resumo, que a expectativa da redenção se cumpre plenamente na vida e na morte de Jesus. E você deve abraçar essa expectativa para estar pronto para morrer. Nós veremos isso em 3 partes. A primeira delas é justamente sobre essa grande expectativa. Olhe de novo para o verso 25 na sua Bíblia. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Olha só, o texto nos apresenta um personagem, um homem chamado Simeão, e diz que esse homem carregava em si uma grande expectativa, algo muito sério, algo que fazia o seu coração arder, algo que o mantinha esperando com toda a alma antes de estar pronto para partir. Ele esperava a consolação de Israel. Mas o que se trata isso? Olha só, como todo bom judeu daquela época, Simeão compartilhava um desejo, um anseio, que pertencia ao seu povo inteiro. Era uma esperança antiga, renovada de geração em geração, repetida na tradição oral, de pai para filho, ao longo dos séculos. Era aquela ardente expectativa do Messias, de um Salvador que libertaria os judeus. E você já parou para pensar que grande parte das coisas boas da vida envolve um tipo de espera? Você já experimentou isso? O casamento, o seu casamento, ou o casamento de um amigo, uma formatura, celebrações em famílias. Mas tudo isso, irmãos, é pequeno diante da grande expectativa que o povo de Deus nutria em relação ao Messias. Porque, entendam, a promessa de um Redentor, de um Salvador, foi nutrido por promessas que percorrem todas as Escrituras, toda a Escritura, de Gênesis até o último dos profetas. Se os seus olhos forem atentos, você vai ver que no decorrer de todo o Antigo Testamento existem fios dessa promessa. Isso começa lá em Gênesis 3,15, na ocasião da queda. Deus promete a Adão e Eva que, embora pareça que tudo está perdido, embora pareça que a morte acabou de triunfar, o Senhor mesmo, Ele mesmo enviaria o seu herói para esmagar a cabeça da serpente, e mais, que esse herói seria descendente da mulher. Então, essas figuras, esses elementos perpassam toda a simbologia do Antigo Testamento,
Desde os sacrifícios de sangue, Deus provendo um cordeiro no lugar de Isaque, Deus habitando com o seu povo no tabernáculo, a glória do Senhor no monte Sinai, lei escrita em pedra, sacrifícios em Levíticos, mostrando a nossa necessidade de aproximação com Deus, cada sacerdote, cada profeta, cada rei do Antigo Testamento, ainda que de forma nebulosa, estava mostrando para o povo de Deus aquilo que o Messias faria. A Escritura revelava que nenhum homem era de fato capaz de realizar plenamente a obra de Deus, e tudo isso estava apontando para a necessidade de alguém maior, irremediavelmente. Todos os profetas do Antigo Testamento, até João Batista, que aparece no Novo, mas ainda é um profeta da Antiga Aliança, estão insistindo no rei que viria. Isaías, no capítulo 7, diz, olha, ele nascerá de uma virgem. No capítulo 9, ele informa que ele vai ser alguém muito maior do que um simples ser humano, que ele seria o nosso maravilhoso conselheiro, o nosso Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Diz que ele porá fim às batalhas, que ele despedaçaria o arco, quebraria a lança, que o seu governo nunca teria fim. Miqueias, um profeta menor, vira e fala, olha, ele vai vir de Belém, lá nascerá aquele que será a nossa paz. Malaquias, no apagar das luzes, ele diz, virá o sol da justiça. E então, 400 anos de silêncio. 400 anos de expectativa. Imaginem quantos pais falaram aos seus filhos, quantos avós narraram aos seus netos aquilo que liam nas Escrituras, nos livros da lei, nas histórias das tribos de Jacó. Então, essa expectativa era alimentada de geração em geração. Um dia o Senhor trará o Messias prometido. Pense nisso. Imagine nós, na nossa cultura, aqui no Brasil, esperando uma promessa desde o ano 1600 e nada. Imagine o coração do povo. Certamente, como é natural, alguns questionariam, será que ele vem mesmo? Será que o Senhor se esqueceu de nós? Será que todas aquelas orações que nós fizemos em família, ao redor da mesa, tinham alguma finalidade? Será que o Senhor se esqueceu? E Simeão, esse homem piedoso, carregava em si a expectativa desse Redentor. Então, o Evangelho de Lucas, ele nos traz uma súbita explosão de revelação. O silêncio de 400 anos é quebrado. Anjos aparecem rompendo os céus com notícias milagrosas. Profecias começam a se cumprir. Um casal de noivos, em vias de se casar, é selecionado para carregar em si a maior promessa e o maior desafio de todas as eras. O maior desafio que qualquer família da terra já recebeu. Quando Jesus finalmente vem, existe muita celebração, você sabe disso. Magos do Oriente vêm de longe para adorá-lo, anjos e pastores cantam, ele nasce em Belém, em condição pequena, humilde, pequenininho. E você já deve ter percebido que quem vai encontrando Jesus no seu nascimento vai compondo música. E essas músicas se tornam registro de palavra de Deus para nós. Em geral, falam-se em 4 cânticos, você já sabe. O cântico de Maria, ou Magnificat, minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. O cântico de Zacarias, Benedictus, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que visitou e redimiu ao Senhor, o seu povo. Os anjos cantam, glória a Deus nas alturas. E então chega o cântico que nós estamos tratando hoje. Nunc dimittis, despede agora. E sabe, irmãos, essa expectativa de ser redimido, de ser salvo, não é um privilégio do povo judeu. É uma necessidade ardente de todo ser humano. Como diz um pastor chamado Vadislau Gomes, nós somos pessoas ativamente redentivas. Isso significa que todo ser humano, crente ou descrente, crendo em Deus ou não, sabe que em algum nível esse mundo está quebrado. Todo mundo percebe que em alguma medida as coisas não estão funcionando como deveriam funcionar. Hoje, com as redes sociais, principalmente em comentários de postagens sobre tragédias, nós sempre vemos pessoas reverberando isso. Nós vemos o ser humano sabendo que a sua existência não se resume simplesmente a nascer, crescer, procriar e morrer. Existe algum tipo, alguma coisa que eles não sabem definir, um pavio que fumega, algo no coração que aponta para algum lugar. Isso se mostra em diversas coisas, por exemplo, nas invenções humanas. Pense comigo. Desde os sistemas de saneamento básico, passando por técnicas cirúrgicas complexas, até
máquinas e equipamentos para explorar o espaço, nós temos evidência de que o ser humano deseja sempre criar algo, consertar algo, aliviar o sofrimento, melhorar a vida, redimir. Observe, por exemplo, os grandes filmes de sucesso. São sempre histórias de problemas na vida, ou na vida particular de alguém, ou em outros mundos sendo resolvidos. Heróis conduzindo o seu povo a espécies de redenção. Essas lendas, essas histórias, revelam justamente no coração do ser humano o anseio de ser salvo, o anseio de ser liberto. É o mesmo anseio, caso você não saiba, que te faz abrir a Netflix e procurar filme de super-herói. Esse instinto básico vão dando vazão a algo que está dentro de você. O autor Tim Keller ele sugere 5 anseios que o ser humano busca nutrir. O primeiro deles é o anseio de buscar e investigar as profundezas do espaço-tempo. Depois, o anseio de escapar dos confins da morte. Em terceiro lugar, o anseio por comunhão com seres que não sejam meramente humanos. O anseio por um amor que cure perfeitamente e do qual nós nunca sejamos separados. E por último, o anseio de triunfar sobre o mal de maneira final e completa. Investigue as histórias, você vai encontrar mais ou menos esses elementos. E isso, irmãos, está intimamente ligado ao que João Calvino chama de sensu divinitatis, ou senso do divino. É aquela verdade descrita em Romanos 1, versículo 18 em diante, que diz que o homem sabe da existência de Deus. Só que por causa do pecado, ele abafa essa verdade. Ele quer se esconder dela. Só que o anseio não morre. Ele continua ali, latente no coração. É por isso que o ser humano vive para criar alternativas. Alternativas para a verdadeira história da redenção. A real história de criação, queda e redenção. A humanidade vive, irmãos, perseguindo cópias do Evangelho. Já percebeu isso? Vive criando falsos evangelhos. O falso evangelho, por exemplo, de um governo redentor que resolverá todos os problemas da pátria. Muitos brasileiros acreditam nisso, na ilusão de que seremos redimidos por um grande Estado que satisfará todas as nossas necessidades. Existe também o falso evangelho da redenção pelo prazer. Eu encontrarei sentido na minha vida ao me entregar aos prazeres do mundo, seja eles quais forem, dinheiro, comida, o que for. Ao evangelho, o falso evangelho, o pseudo-evangelho da redenção por grandes feitos, extremamente comum nas culturas pagãs. Não, eu vou usar tudo o que eu tenho para criar grandes coisas, e o meu nome ser lembrado, e assim eu serei grande. Em Babel foi assim. O evangelho da sabedoria com o fim em si mesmo. O evangelho da riqueza, sabe qual é esse? Aquele que fala baixinho no seu coração, você precisa ter emprego onde você ganhe muito e trabalhe pouco. Onde você pode só ter mansão, cartão sem limite, viagens ilimitadas, roupas caras, e assim eu estarei satisfeito, redimido. Mas presta atenção, esses falsos evangelhos, eles pegam coisas legítimas criadas por Deus, o sexo, o dinheiro, o conhecimento, e distorcem o sentido. Todas as coisas são coisas boas, mas que não valem o nosso amor supremo. Simeão tinha anseios no coração, como você tem também. Você tem o desejo por um amor supremo, que nenhum amor dessa terra pode suprir, não é verdade? Eles prometem que vão satisfazer, eles prometem que vão cuidar das suas feridas, mas nenhum desses amores jamais cumpriu de fato as suas promessas. Simeão nos mostra em seu cântico que ele sabia que os melhores esforços deste mundo não se comparam ao anseio pelo Redentor. É por isso que ele diz, nunc dimites, porque esse é o anseio de quem vive e aguarda a verdadeira redenção. Para Simeão isso era muito vívido, porque ele havia recebido uma promessa do próprio Deus. Você, Simeão, não vai morrer antes de ver o Messias. E um belo dia, ele recebe aquilo que foi tanto prometido em seus braços. Verso 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram um menino a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. E no verso 27 diz assim, movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer o que a lei ordenava. E no verso 28, Simeão toma-o nos braços e louva a Deus. Nesse segundo ponto, nesse encontro de redenção, a gente vai ver que Jesus nasce.
E alguns dias após, ele é levado por seus pais àquele grandioso templo. Justamente aquele templo que era uma sombra que apontava para ele mesmo. O edifício enorme e impressionante remetia àquele bebê que chegou espertinho no colo da mamãe e do papai. As pedras centenárias daquele prédio apontavam para a pele macia e tenra daquele bebê. Mas por que Jesus foi levado até lá? Lucas quer que você entenda, como um bom historiador, que Jesus se sujeitou à lei de Deus. Jesus cumpriu cada instante e cada detalhe da lei de Deus. Desde seu nascimento, esse menino seria o cumprimento perfeito da lei de Moisés. Como o próprio Jesus vai dizer mais à frente, ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir ela em si mesmo. Alguns imaginam que não. Algumas pessoas pensam que assim, não, Deus deve ter feito da seguinte forma. Esse trem, como todo mineiro diz, esse trem de lei não deu certo, eu vou substituir por um negócio chamado graça. De maneira nenhuma, queridos. A lei servia para mostrar ao homem a sua incapacidade plena e total de suprir as exigências de um Deus justo. Servia para deixar muito claro que era preciso um homem perfeito para fazer aquilo que Adão foi incapaz de fazer. Era necessário um segundo Adão, alguém totalmente capaz. E Jesus veio cumprir a lei. E Lucas se dá ao trabalho de mostrar que tudo o que foi feito estava conforme foi prescrito. Eles esperaram passar os dias da purificação de Maria. Era o tempo necessário para que o ciclo voltasse ao normal, para que ela se tornasse cerimonialmente pura, conforme a lei ordenava. Então eles vêm ao templo, e conforme Êxodo 13 exige, eles reconhecem que o filho que abre a madre, ou seja, o primogênito, ele pertence ao Senhor. E para que aquele filho não ficasse retido no templo, eles levavam ao templo e os levitas assumiriam esse serviço no templo, no lugar da criança, mediante um valor pago em resgate. Era isso que estava na lei. Então eles trazem um sacrifício a Deus. A Bíblia nos fala de um sacrifício oneroso, custoso para cada família. Só que ela também prevê que se a família não tivesse recursos para oferecer o cordeiro, eles poderiam fazer uma oferta alternativa, uma oferta de aves. E sabe, aquela família não tinha o dinheiro para a oferta cara. Eles teriam que recorrer à alternativa. Eles não ofereceriam um cordeiro. Ainda não. Só que chegaria o dia em que um cordeiro vindo daquela mesma família iria morrer. Mas para que tudo isso? Por que toda essa insistência de Jesus em seguir a lei? Por que Lucas faz questão de registrar cada detalhe? Jesus não precisava ser purificado. Jesus não tinha pecado. Mas ele veio, irmãos, para se identificar totalmente com os pecadores que veio salvar. O Novo Testamento explica que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Está lá em 2 Coríntios. E há uma identificação, irmãos, entre Jesus e a humanidade, que é indispensável para você compreender. A vida de Cristo, a sua obediência à lei, é parte da nossa salvação. A salvação foi de graça para você, para mim, mas não para quem pagou. E no momento que Jesus assume todo esse peso da lei, ele coloca em nós todo o seu crédito de justiça, em nossa conta. E havia, naquele exato momento e lugar, no meio de toda essa temática, um homem chamado Simeão. E você percebeu que a gente não tem muita informação sobre ele? Talvez você imagine alguém idoso. E talvez sim, talvez não, a gente não sabe. O que a gente pode afirmar com plena certeza é que a Bíblia diz que ele era um homem justo, um homem piedoso, um homem que buscava conhecer a Deus, um homem que havia colocado a sua esperança de salvação, não em si mesmo, mas na promessa que o Senhor fez. E sabe, quando a Bíblia está dizendo que ele era justo, não é que ele era sem pecado, está afirmando que ele cria na promessa de salvação. O Senhor havia dado para Simeão uma promessa especial. Ele veria o Messias, ele veria o Cordeiro do Senhor, numa referência direta ao que foi prometido no Antigo Testamento. Ele veria um ungido de Deus. Agora, imagine você recebendo uma promessa dessas. Antes de morrer, você vai ver o Messias. Como é que anda na rua com uma promessa dessas? Como é que vive? Né? Será
Será que ele ia todo dia no templo? Será que ele passava na rua e falava, é aquele outro? Talvez ele fosse todos os dias no templo e ficasse observando cada bebê que passava e esperava uma forma de reconhecê-lo. A gente não sabe quanto tempo ele esperou, quanto tempo ele aguardou entre receber a promessa e finalmente ver Jesus, filho de Maria e José. Só que como um crente fiel, Simeão esperava com paciência. E sabe o que é mais impressionante? Escute, abre o seu coração para uma coisa. Imagine quantas pessoas naquele dia viram José e Maria e Jesus passando. E a imensa maioria dessas pessoas viu o quê? Uma simples família passando por ali. Irmãos, é muito possível estar perto de Jesus e não reconhecer o que você está vendo. É possível estar muito perto de Cristo e você ainda achar que está lidando com um mero homem. É possível estar muito perto de Jesus, vindo a um lugar como esse, mas ainda assim estar muito longe dele. Olhando apenas com olhos humanos, qualquer um veria uma família sem dinheiro para o sacrifício designado. Só que, pela ação do Espírito, por meio da sua palavra, Simeão então percebe que aquele menino é a chave da redenção. Ele é o ponto alto da revelação de Deus. E me escute, eu não sei qual é a sua história, mas talvez você esteja muito perto de Jesus e não está enxergando. Pode ser que você esteja muito perto da maravilhosa salvação e não a veja. Irmãos, essa é a realidade de inúmeras pessoas. Muitos adoram a falar de Jesus nas festas ligadas ao cristianismo, Páscoa e Natal. Só que reduzem esse bebê a um homem que se tornou um cara legal, um cuidador, alguém que se interessa pelo próximo, alguém que é simplesmente um exemplo, mas não o enxergam como o poderoso Deus homem que virá julgar céus e terra. E talvez essa seja a sua realidade hoje. Mas você percebe que esse anseio por um amor supremo que habita no seu coração, esse desejo de ver a sua vida e o seu mundo consertado, é um anseio por Jesus que talvez você ignora? Olha o que diz Simeão nos versos 27 a 32. Ele está falando sobre isso, não vou ler para não me estender demais. Mas como John Coltrane, quando termina aquela música no saxofone, Simeão está dizendo, despede agora, pode me despedir. E como é que foi esse negócio? Como que será que foi isso? Maria e José passam com Jesus no colo, o Espírito Santo diz para Simeão, é aquele, Simeão arranca o bebê dos braços da Maria, Maria fica louca, chama a polícia do templo? Não sei como aconteceu. Eu sei que de alguma forma, ele pega a criança e diz, é este, nunc dimittis, agora eu estou pronto para ir. O que Simeão está dizendo é que naquele momento, toda a esperança da sua vida, a expectativa ardente de centenas de anos, de milhões de pessoas, estava se cumprindo. E nos braços dele, seus olhos contemplavam a consolação de Israel. Irmãos, ele não precisava de mais nada. Percebam, Simeão não viu as curas maravilhosas que Jesus fez. Simeão não esteve no Sermão do Monte ouvindo as bem-aventuranças. Simeão não estava aos pés da cruz naquela sexta-feira maldita. Simeão não presenciou provavelmente a tumba vazia, mas lhe bastava saber que Deus cumpriu a sua promessa. O bebê já está entre nós. Um comentarista chamado William Hendrickson diz que Simeão é como um sentinela, uma sentinela que Deus colocou durante a noite escura para observar a chegada da luz. Agora ele vê a estrela matutina, o sol nascente de justiça, e passou a sua vigília. Ele pode pedir dispensa do seu posto. Simeão está pronto para partir. E essas boas novas que Simeão está anunciando são para todo o povo. É o que ele indica nos versos 31 a 32. O texto também vai dizer que, mais adiante, que José e Maria ficam maravilhados com o que Simeão disse, especialmente sobre o fato desse menino ser salvação para todos os povos. Certamente José e Maria, como bons judeus, eles conheciam os pactos da aliança, os termos da aliança, os termos do pacto. Eles conheciam o pacto com Abraão. Eles sabiam da ideia da identificação do povo de Deus com os gentios, da nossa inclusão. Mas as notícias que tinham chegado até então não deixavam isso tão claro. Algumas pessoas pensavam que as boas novas seriam apenas para Israel. Só que o texto indica que não. O texto está revelando algo maravilhoso para você que está aqui hoje.
Ele diz que ele é luz para povos de todo mundo que vivia nas trevas. Como uma igreja missionária que vocês são, isso é muito importante, sabe por quê? Isso está dizendo que ele é salvação para brasileiros, para hindus, para australianos, para sudaneses, para indonésios, para portugueses, para nepaleses, para gentios de toda parte, que veriam a conhecer essa luz. Essa criança, irmãos, vai marcar um período de 30 e poucos anos, mais importante de toda a história do mundo criado. A encarnação, a sua vida perfeita de obediência, a sua morte, ressurreição e glorificação mudariam tudo. Simeão tinha apenas o Antigo Testamento, mas no Espírito ele já sabia. Essa é a semente da mulher. É ele que vai esmagar a cabeça da serpente. Simeão, irmãos, viu o tabernáculo revestido de pele humana. Simeão viu o anjo do Senhor em glória velada. Simeão viu a sarça ardente em forma de bebê. Simeão está dizendo para você que esses eventos dos 2000 anos, de 2000 anos atrás, são os eventos mais importantes para a sua vida. Mais importantes do que qualquer coisa que se passa no seu tempo. Qualquer coisa, eleições, deposições, pandemias, guerras, seja o seu casamento, a sua formatura, o nascimento do seu filho, a sua promoção, a sua ascensão empresarial, nada se compara a isso. Porque aqueles eventos de 30 e poucos anos são vitais, porque são eles que sustentam todas essas coisas que eu mencionei. E mais do que isso, são esses eventos que possibilitam a mudança completa da sua vida, da morte para a vida, agora e no porvir. Simeão não precisava presenciar o restante da obra. Ele já sabia, a promessa já está cumprida, a redenção chegou, esse bebê fará tudo o que é necessário para salvar o seu povo. Isso nos conduz ao nosso último ponto. O caminho da redenção vai passar pela morte desse menino. Simeão diz algo para Maria que é de gelar o coração, principalmente para quem é pai ou mãe. Maria, para que essa salvação seja obtida, esse neném vai ter que morrer. Versos 34 e 35. Eis que este menino está destinado, tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, e para que se manifestem os pensamentos de muitos os corações. Quanto a você, Maria, ele diz uma coisa: uma espada atravessará a sua alma. Simeão, então, fala acerca de Jesus, e é claro que o coração dos pais se enche, quem não gosta de ouvir elogio para o filho. Esse menino será glória para os gentios, salvação para os povos. O povo está, é isso mesmo, meu filho é demais. Só que, ao mesmo tempo, o cântico começa a tomar uma conotação mais tenebrosa. Ele diz assim: esse menino está destinado a algumas coisas. Haverá muita contradição acerca dele. E, de fato, ainda hoje há muita contradição sobre o nome de Jesus. E você que está aqui hoje, eu não sei qual é a sua história, mais uma vez. Talvez você goste somente do Jesus histórico, o personagem que pregou a paz. Talvez você o veja apenas como o benevolente da humanidade, um mestre, um grande mestre, ou nada mais. Talvez você o veja ou acredite numa distorção qualquer de Jesus como o primeiro comunista ou qualquer loucura que o valha. Mas tem muita gente que não gosta, sabe, do que Jesus diz sobre ele mesmo. Sabe aquela história exclusivista? Que Jesus insiste que ele é o único caminho, que ninguém chega ao Pai se não for por ele, que ele é o caminho, que ele é a única verdade, que ele é a vida, que não há salvação para quem esteja fora dele. Simeão está dizendo que esse menino não vai salvar todo mundo. Ele está dizendo que alguns serão erguidos por ele, muitos serão salvos. Mas Simeão já avisa, muitos serão arruinados por esse bebezinho. Todos aqueles que se recusarem a se juntar a ele. Simeão está reverberando aqui justamente o Salmo 2, que diz que muitos se oporão ao ungido do Senhor, mas que serão destruídos, todos os seus opositores. E Simeão alerta, o jeito disso acontecer, Maria, vai fazer com que você sinta que uma espada está atravessando a alma. Simeão entendia algo que os discípulos mais tarde teriam muita dificuldade de entender, que a promessa do Messias é de um servo sofredor, é de alguém cujas pestes do inferno seriam traduzidas em seu corpo e em sua alma, é de alguém que morreria, é alguém que levaria as pestes do inferno em si, alguém que seria moído pelo Pai.
Simeão, de alguma forma, sabia que aquela mãe veria o seu filho ser fria e calculadamente assassinado. Irmãos, por favor, a encarnação de Jesus não foi para apontar um caminho para que a gente se resolva, não. Ele fez tudo, ele ainda faz tudo. E salvação só seria e só será obtida através da morte dessa criança. Mas salvação é um conceito muito mais amplo do que somente perdão de pecados. Quando Jesus morre, irmãos, há uma troca, há uma substituição. O Pai nos declara judicialmente justos, vicariamente, substitutivamente livres. A justiça de Cristo, acumulada em toda a sua vida de obediência, é colocada em nós. Ao mesmo tempo, todos os pecados, os meus e de vocês que me ouvem, e de tantos outros milhões, e quem sabe bilhões de seres humanos, é imputado sobre Ele. É infligido na carne dele. E ali está José, pai adotivo de Jesus, para que nós pudéssemos ser adotados também. O que Cristo faz por nós é sim perdão de pecados, mas é muito mais. E me ouça, não importa o quão cruel e sórdida seja a sua história, não importa o quão absurdamente horríveis sejam os teus pecados, não importa o quanto a sua vida tenha sido repugnante até aqui, se você vier a Cristo, você será feito novo, vai ter perdão. E sabe, meu querido, é isso que você precisa, estar pronto para morrer. A gente vive sendo oprimido sobre esse mundo, acerca do que é sucesso, acerca do que é necessário deixar aqui na terra. O mundo vai dizer para você que para você ser bem-sucedido antes de morrer, você precisa gerar muita riqueza. Você precisa garantir o futuro dos seus filhos, netos, até a terceira e quarta geração. E se você não guardar o coração, você entrará nessa espiral de desespero. Mas pense comigo, você conhece muitos servos simples, que jamais serão conhecidos além das suas ruas ou igrejas locais, que não deixaram nada para os seus filhos além do Evangelho, que não fizeram nada de extraordinário, mas sempre foram fiéis no ordinário. São estes que viram a salvação em Cristo. São estes que estão prontos para morrer, muito mais do que qualquer milionário dos esportes, das betes, do Vale do Silício, da política desse mundo. Veja, essa é a única história de Simeão registrada nas Escrituras. A partir daqui, ele some das páginas da Bíblia depois desse evento. Simeão não precisa ser grande para a sua vida estar pronta. Simeão não precisa ser grande porque ele já viu quem de fato é gigante. É aquele bebê que ele tem em seus braços. Eu quero trazer esse alívio para o meu e para o seu coração. Não se preocupe. Você não precisa ser grande. Você não precisa fazer história, não precisa. Você que trabalha na obra do Senhor não precisa ser seduzido pelo que você vê nas redes sociais. Você não precisa encantar centenas de milhares de seguidores com a sua eloquência, com o seu perfil, com o seu lifestyle. Você está livre da tirania de criar o seu próprio caminho, porque aquele que é o caminho já andou entre nós. E sabe, meu amado, é por Ele que o seu coração anseia. É por Ele. E pode ser que você esteja perto dEle. Pode ser que você até o reconheça como, sabe, alguém gente boa, mas que você viva buscando outro caminho. Pode ser que até que você se reconheça como um servo dEle, mas vive buscando sentido nas outras coisas, sejam nas viagens, seja nas incontáveis horas de Netflix, seja no reconhecimento das pessoas, seja no dinheiro. Nada disso, meu irmão, vai resolver o seu coração. Apenas Cristo vai. O Antigo Testamento, irmãos, apontava inteirinho para Ele. Mas mais do que isso, a história da humanidade inteira aponta para Ele, ainda que de forma indireta e negativa. Veja, nas tantas religiões diversas, nas buscas por aí de encontrar a paz, nós vemos a rebeldia humana rejeitando o Deus verdadeiro, mas ainda assim de forma deprimente, tentando encontrar alguma coisa, tentando adorar alguém, tentando encontrar anseio. Mas é por Cristo que o coração anseia. A vida dele se traduz nisto, em triunfo e em ruína, em glória e destruição, em cajado e em espada, em refrigério, mas também em fogo. E tudo começa com esse bebê, em Cristo. No começo da história, eu contei para vocês sobre o saxofonista Coltrane. E na dedicatória que ele escreve sobre a música Amor Supremo, ele diz algo muito interessante, escute. No ano de 57, eu experimentei a graça de Deus.
Naquela época, eu humildemente pedia a Deus para ter os meios e o privilégio de alegrar os outros com a minha música. E eu sinto que isso foi me dado por sua graça. Todo louvor a Deus. Este álbum, Amor Supremo, é uma humilde oferta a Ele. Uma tentativa de dizer obrigado com o meu trabalho, ao mesmo tempo em que faço com o meu coração e língua. Quando o Coltrane diz, nunc dimittis, despede agora, não é porque finalmente ele tinha feito algo tão valioso que Deus deveria aceitá-lo. Não é isso. É porque ele, de fato, se viu salvo. Toda a sua expressão musical era um reflexo do que ele recebera. Ele podia ir, de fato, em paz, porque os seus olhos também viram a salvação em Cristo. Abraão, Adão, Davi, eles viram essa história de longe. E todos morreram em paz, porque confiaram na promessa. Simeão viu um neném e foi para casa sorrindo. E você, meu irmão? Qual que é a sua lista de coisas para cumprir antes de estar pronto para morrer? Pode ter uma lista, não tem problema. Só que tem uma coisa que é essencial e precisa estar nela. Conhecer a Cristo. Ser conhecido por Cristo. Se você o conhece e Ele te conhece, você já está pronto para partir. Se você de fato o conhece, você pode dizer aqui e agora comigo, nunc dimittis. Ainda que você tenha projetos para realizar, você já tem o principal. Ao mesmo tempo, ninguém que está longe de Cristo está de fato pronto para morrer. Ninguém que não é conhecido por Cristo, não importa quanto dinheiro tenha na conta, quantas árvores tenha plantado, quantos livros tenha escrito, quantos filhos tenha deixado, está pronto para morrer. Ele é a resposta para os nossos anseios. Nele e em sua cruz, nós escaparemos da morte. Nele nós vamos explorar um dia os limites do tempo e do espaço da nova criação. É com Ele que nós teremos comunhão verdadeira com alguém que não é meramente humano, o próprio Deus. É nele que nós teremos um amor verdadeiro, que não decepciona e é completo. A obra de Cristo está consumada. E só resta o retorno para fazer nova todas as coisas. E minha última pergunta para você é, no último dia, você estará entre os que são arruinados ou os que serão erguidos por Ele? Como Simeão, eu te chamo hoje a se agarrar com fé a Ele. Pegue as promessas de Deus nos braços. Acaricie essas promessas, segure firme nelas. E creia que em Cristo, e somente em Cristo, existe satisfação e salvação. A diferença, queridos, é que não é você que vai pegar Jesus no colo. É Ele que te carrega com braços eternos. Oremos. Obrigado, Senhor, por Tua santa e inerrante palavra. Obrigado por esse amor surpreendente e que excede toda a compreensão humana. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos fez alvo desta graça e nos consola com Teu Santo Espírito. Eu te peço, meu Pai, humildemente, que o Senhor transforme os nossos afetos, mude os nossos corações, transforme os nossos caminhos e nos faça amá-lo mais, para que sejamos conformados à imagem de Cristo, nosso resgatador. No nome de quem oramos. Amém.